trazer conserto para aquilo que está quebrado. Tem um pastor amigo que ele fala assim: olha, eu posso ser um vaso bem quebrado, um vaso bem velho, um vaso bem torto, mas ainda estou nas mãos do oleiro. O importante é estar nas mãos do oleiro, né? Glória a Deus. E Isaías 11, a partir do 1, ele justamente vai falar algo muito especial do Senhor, que é: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Coisa linda. O Espírito de sabedoria, diga sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Coisa linda. E deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Olha aqui, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Lembra dos olhos do Senhor? De misericórdia, de graça. Essa graça que a gente não entende, né? Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres. Ele fala justiça aos pobres. E repreenderá com equidade aos mansos. Ele terá um cetro de equidade, de justiça aos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, sua palavra. Com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus filhos. O profeta Isaías, ele está fazendo uma alusão a uma figura importante na árvore genealógica de Cristo. Davi, Jessé, o rebento. O rebento é um filho. E um filho remete a Jesus Cristo. Filho de Deus. E aí então ele fala de Jessé, o tronco, que vem das raízes. Das raízes é dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E ele está falando sobre esse renovo, sobre esse rebento, que é o Messias, que viria desta geração, desta posteridade. Seria o renovo, traria essa vida nova. E é o que Jesus já veio para trazer vida nova, renovo sobre a nossa vida. Amém, glória a Deus. Por isso que nós precisamos ser pessoas avivadas, porque nós temos a vida daquele que deu a vida por nós para nos dar a vida eterna. Nós temos vida em abundância. E aí então, diz assim Isaías 42:1, né? O Espírito da mensagem, o Espírito Santo de Deus que veio sobre Jesus, é o Espírito da mensagem da verdade, que não confunde, que não mente, que não trai, que é fiel. E o Espírito de Deus que veio sobre Jesus está sobre nós. E só pode estar sobre nós porque Ele morreu e ressuscitou, porque Ele disse: olha, se eu não for, vocês não vão receber o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, sobre você. Olha para você. Você é valioso, você é importante. Você é a menina dos olhos de Deus, você tem um valor. Porque Deus, o Espírito Santo habita sobre você. Sabe, a Trindade não está escrito na Bíblia, mas está escrito sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas não quer dizer que o Espírito Santo, como muitos dizem, é a terceira pessoa da Trindade. O nosso Deus é um Deus trino, é um só. E essas três pessoas vivem em comunhão, em unidade, Por isso que o
quero que você entenda o que é viver em unidade com o Espírito Santo, amalgamado, uma coisa só. As suas células têm o DNA de Yahweh. Glória a Deus. Do sopro de vida de Yahweh. O sopro de vida foi soprado sobre todas as suas células. As suas células precisam ouvir de você: eu sou curado, eu sou são, eu tenho saúde. Porque a saúde do Senhor está sobre mim. Yahweh, a vida abundante foi colocada sobre mim. O Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor. Esses Espíritos estão sobre nós. O Espírito de Deus está sobre nós para pregar as boas novas, pregar a liberdade aos cativos, ok. Mas sobre você, a ciência comprovou esses dias que todas as células respondem ao pensamento do cérebro. Qual o comando que você dá sobre a sua vida? Quem que comanda a sua vida? Nos seus pensamentos. A palavra de Deus? Se for a palavra de Deus, você tem vida em abundância. Glória a Deus. Por isso que você precisa do Espírito de entendimento, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, Espírito de poder, Espírito de temor. Estão pegando aí? Amém? Glória a Deus. A sua vida pode ser curada e transformada pela palavra de Deus, por aquilo que você declara, por aquilo que você pensa e por aquilo que você entende de quem você é, de quem é o seu Deus e quem você é nele e através dele. Eu sempre falo isso. Isso é a chave do seu entendimento de como você reage lá fora. E o Espírito de Deus nos aviva não para a gente só ficar avivado aqui. E é disso que eu quero falar. A igreja, nós estamos aqui para louvar, para cultuar Deus, mas o avivamento vem quando a gente é avivado lá fora. Os olhos do Senhor estão sobre todos, a partir dos nossos, de como você olha. Esse olhar de graça por julgamento. A saia dela não está muito curta, está comprida, e o brinco dela não. Qual é o seu olhar? É de um novo nascimento? É de um renovo? É de graça, de misericórdia? Em Zacarias 3:9 diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Josué era o sacerdote, o sumo sacerdote. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. 7 olhos. Os 7 espíritos, 7 olhos. Eis que eu esculpirei sua escultura. Deus nos esculpe, vai esculpindo nessa pedra, que é Cristo. Jesus foi esculpido nessa pedra. Ele é a pedra. A pedra angular. Uma rocha sólida, forte, inabalável. Consegue entender? E ele disse assim, diz o Senhor dos Exércitos: e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Num só dia. Num só dia. O Senhor nos salvou. Uma vez. O sacrifício foi um só. Não precisa de mais sacrifício. Foi um só. E a nossa vida é uma só. Por isso, viva ela com intensidade e viva ela uma vida que vale a pena. Amém? Amém. E esses 7 olhos, queridos, quer dizer o quê? Plenitude. 7 é a plenitude dos olhos, a plenitude do cuidado, a plenitude do zelo do Senhor sobre nós. Ele tem toda a plenitude, o Espírito dele traz toda a plenitude do que nós precisamos para a nossa vida. São os 7 olhos, tudo do Espírito está sobre nós. Um Espírito forte, inabalável, com zelo, com toda a providência. Ele tem toda a providência para você. A atitude é nossa. Nós vamos pensar e agir. Nós vamos escolher as nossas coisas. Vamos escolher como pensar, como agir, o que fazer, como ser. Mas a providência dele. Nós até vamos errar.
mas Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados com o seu propósito. Então, queridos, nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Ufa! Porque senão, como disse a Sibeli, não estaríamos aqui com tantas bênçãos. Não estaríamos aqui, tivemos uma noite de sono e tivemos tantas coisas maravilhosas. Então, o que é um avivamento? Como virá esse avivamento? Que dia que virá o avivamento? O avivamento está vindo. Nós vamos cada dia mais ver pessoas buscando a Deus. Vamos ver cada dia mais pessoas sendo alcançadas por Jesus. E nós precisamos participar disso. Glória a Deus que nós estamos nessa época do avivamento. Creia, queridos. Nós precisamos interceder, nós precisamos viver de uma vida avivada, porque isso contagia. Eu achei interessante também uma pesquisa que eu li na internet sobre o som. O quanto o som, nós somos 70% água, ok? Então, conforme o som, a vibração do som, a vibração da palavra, a vibração do cantar, do louvor, por que o louvor nos leva à glória, nos constrange? Eu aqui chorei, mas não é, obviamente não é só sobre isso, mas o que acontece quando a gente emite palavra, emite um som bom? Olha, eu te amo. Você tem noção da força do eu te amo? As nossas células, a água que está em nós vibra numa vibração de vida. Porque todos nós desejamos ser amados. E amar, a partir do momento que nós nos amamos, amor próprio, a gente consegue amar. E no momento que a gente fala, eu te amo, explosão de cura sobre o próximo e sobre nós também. Porque quando nós liberamos amor, nós estamos nos enchendo mais. Quanto mais a gente se libera de amor, mais Deus nos enche de amor para dar. E toda vez que Deus nos dá uma semente para liberar, escute isso, aprenda isso. Toda vez que Deus te dá uma semente para liberar, é porque Ele vai te dar uma colheita abundante para você continuar liberando. E eu aprendi isso na vida, e isso é verdade. Experimente. É lindo o que Deus faz através do amor. E todos nós, quando escutamos alguém falar, oi amada, eu te amo, viu? Vai com Deus. Aquele dia muda a nossa vida. Experimente amar. E o Espírito Santo de Deus, ele não pode vir sobre nós, não pode avivar na terra, se nós não tivermos o pecado perdoado, se não nos arrependermos. Por isso que eu falei, o Senhor, a primeira coisa que Ele falou para mim era perdão. Pudéssemos pedir perdão e perdoar, porque como fizemos no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, perdoa que magoamos, e perdoa que também fomos magoados, Senhor, perdoa. E somente através do perdão é que vem a santificação, que vem então o avivamento. Glória a Deus. Ele só pode vir sobre nós quando nós perdoamos e liberamos, e nós somos livres. Então o louvor hoje me tocou muito, falou sobre José, Davi, sobre o perdão e o amor. Amém? Por isso que Jesus falou muito com os olhos. Olhe com amor, não com justiça, juízo. Porque eu faço a justiça. Eu trago a equidade. E você, Lígia, olhe com amor. Porque cada ser humano está com uma luta tremenda. Cada um que você olhar, você veja a luta, o sofrimento e a aflição que cada um está passando. Não importa qual luta, mas cada um está lutando para viver. Guerreando para viver. Guerreando para superar as dores. Tenha esse olhar, minha filha. Vocês também.
Por isso todos somos carentes da graça de Deus, de oração, de intercessão. E que foi o último que Ele deu. Sejam todos intercessores. Orem um pelos outros. Orem pela sua casa, pela sua família, mas pela igreja, pelos irmãos, pelos líderes, pela cidade, pelas nações. E então virá o avivamento. Glória a Deus. E quando vier, Senhor, está vindo. Já está vindo. Já está aí. Muitos já estão avivados. Muitos já têm vida e vida em abundante. Amor por Jesus. Muitos, muitos. E a partir das nossas vidas. Jesus começou com 12. Temos aqui 10, 15, 20. Jesus começou com 12. São bilhares de pessoas que aceitaram Jesus, que têm vida. Nós vimos os grandes evangelistas na história, no tempo dos avivamentos na Inglaterra. John Wesley, uau! A Inglaterra era horrorosa, cheia de mendigos, bandidos, homens impuros, homens imorais, homens violentos. A Inglaterra toda estava perdida. Quando começou um grande avivamento com John Wesley, com poucos, eles eram 6, 7 pessoas, e começaram a orar. E a Inglaterra foi modificada por tantos avivalistas. Charles Spurgeon, tantos, a Inglaterra cresceu, a Inglaterra contagiou, a Inglaterra impactou a Europa. A Bíblia foi impressa na Alemanha, Calvino, tantos avivalistas por conta de poucos. Ei, nós somos muitos aqui, nós somos um exército com o Senhor, nós somos 1000 com Cristo. Amém. Não tema, continue avivando, continue trabalhando, continue pregando, continue amando, porque a providência de Deus é que vai dar o crescimento da tua semente. Amém, glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Então, o avivamento é lidar com as injustiças. O avivamento é você lidar com o que para nós não é justo. Merecimento. Pode um povo da Inglaterra tão maligno, tão imoral, tão corrupto, tão mentiroso, tão traidor, pode a graça do Senhor vir sobre esse grupo, sobre essa terra? Avivamento é lidar com a justiça daquele que te prejudicou e foi tão mal para você, e te traiu e mentiu e fez algo dolorido para você, e você saber que avivamento, graça, é para Ele. Jesus, nós temos governantes abençoados, amém? Amém, glória a Deus. Avivamento é para eles? É para eles, principalmente para eles. Glória a Deus. Essa é a nossa grande vitória. Quando o pecador se arrepende. Não é lindo? Aquele que era mau deixa de ser mau. Aquele que era corrupto deixa de ser corrupto. Aquele que vivia trevoso nas drogas, na mentira, na traição, no roubo, na bandidagem, na imoralidade, se converteu ao Senhor. Glória a Deus. Nós, gente? Nós, todos nós, amém? Avivamento é lidar com as injustiças, é não olhar para quem merece e quem não merece. Avivamento é não olhar para os cargos, não olhar para o poder, não olhar para o dinheiro. Avivamento não tem a ver com coisas, tem a ver com a graça. Tem a ver com a graça e merecimento. E nós vamos precisar ter esse olhar de não julgar, porque a nossa vibração, a nossa boca, o nosso olhar é para julgar. Também você viu fulano comentar? Você viu esse aí não tem mais jeito? Para Deus tem jeito. O nosso olhar é de julgamento. O nosso olhar já traz uma palavra de impossibilidade. Fulano está afastado, mas acho que não volta mais. Não volta mais, não tem mais jeito. Para Deus tem jeito. Fulano está temporariamente afastado, mas ele está
num tratamento, ele volta. Glória a Deus. Porque tudo é tratamento de Deus. A dor é um tratamento de Deus. Lugares trevosos são tratamento de Deus. Amém? E nós vamos ver isso agora. Lembra-te que o avivamento começou em Isaías 60, verso 1. Levanta-te, Jerusalém. Jerusalém sou você. Que a sua luz brilhe, para que todos vejam, pois você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobre as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. Diga, eu sou Jerusalém, eu sou a igreja do Senhor. Levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para casa. Seus filhos vêm de terras distantes, e suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Coisa linda. Essa é a palavra sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre a igreja. Amém? Então, queridos, avivamento não é sobre um domingo, não é sobre uma oração, não é sobre um culto, não é sobre um arrepio, mas é sobre uma unidade de fé e de paixão por Cristo. Tem a ver como nós nos relacionamos, como nós trabalhamos, como estudamos, como negociamos. Como que você negocia? Como que você trabalha? Como que você estuda? Como que você planeja? Como que você deseja? Tem a ver com os nossos desejos. É como pregarmos a palavra de Deus em atitudes, não em palavras. É manter a sanidade no mundo doente. Ok? E aí eu queria começar a pregar, brincadeira. Mais 10 minutos. E eu queria abrir a palavra rapidamente de um grande avivamento que ocorreu na história do Senhor. O livro de Jonas, capítulo 1. Deixa eu rapidamente lembrar essa história. E olha, preste muita atenção. Eu sei que nós estamos caminhando para o fim, mas o fim é melhor que o começo, né? Brincadeira. Mas presta atenção. Que é muito importante. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela. Pois vi os olhos. Pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Quem enviou sobre o mar? O Senhor. E caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que o socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. E aí eles foram, por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram: quem é você? Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: eu sou hebreu e adoro o Senhor. Eu sou hebreu
e adorou o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele declara: o Deus que fez o mar e a terra. É Deus que fez o mar. Eu sei o que está acontecendo. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia contado a eles que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava, cada vez mais perguntaram: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Jonas era um homem de Deus. Jonas era um homem de Deus como eu e você. Amém? Mas é um homem de Deus que ele cresceu com o entendimento que os ninivitas eram maus. Com qual cultura você cresceu? Você cresceu ouvindo o que na sua casa? De qual cultura você veio entendendo o que era certo e o que era errado na sua casa? Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Isso é bom, isso é ruim, aquele é direito, aquele é desonesto. E ele cresceu ouvindo o tempo todo coisas terríveis sobre os ninivitas. Nós temos uma nação que briga com outra nação, ok? E que crescem ouvindo coisas horríveis sobre os vizinhos. Quem está aqui comigo entendendo? Amém. E que então os ninivitas deveriam ser rejeitados por isso. E eles deveriam ser odiados por isso, porque eram homens maus, que era um povo injusto, imoral, violento, sem misericórdia. Se é um povo sem misericórdia, por que sermos misericordiosos com ele? Como que você pensa sobre quem não é misericordioso? Por que eu vou ser misericordioso com alguém que não exerce misericórdia? E o que a palavra diz? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem precisa ser misericordioso? O outro ou você? E por que eu vou amar alguém que só destrói? Por que eu vou amar alguém que só faz mal? E a palavra diz: amar os vossos inimigos. Veja a cultura cristã como uma luta para nós. É isso que eu estou querendo te falar. E por que fazer o bem para quem é cruel e impiedoso? E por que fazer o bem para quem é traidor, é infiel e é mentiroso? E por que levar alguém ao caminho da salvação se já está perdido? Por que eu vou insistir para alguém que já está perdido? Porque enquanto a vida nada está perdido. Amém. Esse negócio de que não tem mais jeito é uma coisa que não é de Deus, ok? Para tudo tem jeito. Glória a Deus. Não pense que as coisas que você acha que não tem jeito para Deus, porque tem jeito para Deus. Amém. Então, na posição de capital do Império Assírio, e era uma gigantesca capital, Nínive, né? Era um centro cultural, um centro artístico, um centro religioso muito forte, um centro muito armado no seu exército. Então, eles eram muito numerosos. E para Jonas, quando Deus fala, levanta e vai lá pregar, e alguém que ele só ouviu coisas malignas, coisas temerosas, para onde vai a imaginação do Jonas? Eles eram idólatras, sanguinários, violentos. O que Jonas pensou? Não vou não. E não vou não. Eu sozinho. E então, ele pega o barco, vai para Tarsis, mas ele entra no porão.
um lugar escuro, um lugar onde eu não quero que ninguém me veja, eu não quero falar com ninguém, eu não quero mandar WhatsApp para ninguém, eu não quero que o telefone toque, eu quero dormir, porque eu quero sumir, porque eu quero que essa situação que eu estou passando suma da minha frente. Eu quero fugir dessa situação, dessa dor, desse medo, porque eu sei que Deus pode me encontrar, eu quero me esconder de Deus, porque eu não quero que Deus me peça para fazer isso. Quem já viveu isso? E ele não queria confrontar isso, ele não queria, e Deus estava chamando ele para um confronto. E quantas vezes Deus chama você para um confronto para resolver e você foge? Porque você tem medo do que vai acontecer. E a nossa imaginação vai longe. E a gente pensa sempre no pior ou melhor. Ainda bem que não sou eu. Então, ele vai a fundo. E ele, como um homem de Deus, um homem correto, um homem honesto, um homem direito, mas que ele não estava entendendo o que Deus tinha falado para ele lá, e pregar para aqueles bárbaros e imorais, e eu não vou. E então ele tinha repulsa por aquele povo. E Deus tinha chamado ele para prolongar a vida de uma nação inimiga e horrorosa. Mas ele diz: olha, a culpa é minha. Ele assume. Jonas é um homem de Deus, ele assume. Pode me jogar no mar, porque eu não quero que vocês sejam punidos por aquilo que Deus me mandou e eu não fiz. Eles jogam, e a Bíblia diz que um grande peixe, não é baleia como a gente, tá? Um grande peixe o engole. Na tradução original não é baleia. E ele fica ali por 3 dias. Você pode imaginar? Jonas fica ali por 3 dias. Ele saiu de um porão, onde ele achou que não ia ser encontrado. E ele não queria que Deus o encontrasse, mas Deus o encontrou e colocou no quartinho escuro que Deus preparou para ele pensar. Quartinho do pensamento. E é justamente aonde Deus vai fazer um confronto com Jonas, primeiro com ele mesmo. Ei, Jonas, você não quer confronto com isso que eu te pedi? Você não quer encarar isso que eu te falei? Você não quer encarar essa conversa com eles? Você não quer encarar esse encontro com o teu inimigo? Você não quer resolver? Então vamos resolver o teu problema primeiro. Porque talvez a sua imaginação seja muito fértil, você está pensando no pior. Então você precisa de 3 dias. 3 dias para refletir e encontrar-se comigo. Você quis fugir de mim aqui, mas eu te encontrei. E agora eu quero ter um encontro, eu e você, para te curar. Muitas vezes nós vamos fugir do chamado. Mas Deus, com a sua providência perfeita, providenciará um lugar difícil, às vezes trevoso, para te curar. Relacionamentos são difíceis. Solidão é difícil. Relacionamento é difícil, solidão é difícil. Escolha. O que é o mais difícil para você? Trabalhar é difícil. Ficar sem dinheiro é difícil. Escolha o difícil para você. Amar é difícil. Não ser amado é difícil. Escolha o difícil para você. Fazer exercício é difícil. Não ter saúde é difícil. Escolha o difícil para você. Situações difíceis, elas vêm. Curas
limitações também vem. Amém, glória a Deus. Escolha com quem você vai se relacionar. Com o difícil ou com a limitação. E às vezes o peixe vem para a gente ficar lá uns dias refletindo nisso. Até que Deus fez um caminho de volta. Tarsis para cá, Nínive para lá. Ele estava descendo para Tarsis para o sul. Deus põe o peixe e o peixe tem um caminho de volta até chegar a Nínive. Esses 3 dias, um caminho redentivo para Jonas. Deus às vezes te coloca num lugar para te resgatar, para redimir sua dor, para redimir sua culpa, para redimir seu medo, para redimir a sua frustração, para redimir os seus fracassos, para redimir as suas limitações, mas para te levar para um lugar onde você será liberto e curado. Glória a Deus. E a providência, então, o peixe pegou a rota certa e foi para Nínive. E infelizmente a gente foge daquilo que nos gerou dano. E a gente só foge daquilo que nos dá medo. Mas o Senhor não nos deu espírito de medo. O Senhor nos deu espírito de coragem, ousadia, Amém, glória a Deus. de temor, de amor, de mente sã. E a gente foge daquilo que a gente não consegue lidar. Mas Deus quer te ensinar a lidar com aquilo que você está fugindo, daquilo que você tem medo. Porque Jonas não estava conseguindo lidar com aquilo, e ele estava fugindo, porque ele tinha medo. E aqueles ninivitas tinham causado dano aos meus amigos. Eles eram inimigos da minha nação. Então eu tenho medo desse confronto, porque me gerou dano, me gerou dor, me gerou perda. Eu não quero conflitar com o que me gerou dor e perda. Eu tenho medo deles, porque eles são mais fortes do que eu. Na minha visão, aquilo é muito mais forte do que eu. E eu não consigo enfrentar. Então eu fujo. Tento esquecer. Vou tentar esquecer, vou seguir a minha vida. Eu vou esquecer disso. Não, pastor, eu esqueci. Estou bem para chuchu. Eu vou tentar esquecer. Eu vou para um lugar escuro, eu vou para um porão. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou para cá. Eu vou lá para São Paulo. Eu vou para não sei onde. Se eu quero esquecer, eu vou fugir. Mas a baleia está indo para mim. A baleia não, o peixe grande está indo para mim. E então, Jonas ora. Jonas ora. Vamos lá para a oração de Jonas. Ele diz assim, que é no capítulo, acho que é no capítulo 1, não, capítulo 2, a partir do verso 1. E ele diz assim: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Em meu desespero. Tem momentos que você não precisa entrar no desespero, mas Jonas entrou, porque fugiu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas. No coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Ele olhou para Deus. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Imagina tudo isso. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Ele reconhece: ó Senhor, meu Deus,
Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Ele está falando, eu creio na tua misericórdia, mas eu, como cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, que eu ia fazer, eu cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Uau! Glória a Deus. Ele teve um encontro com o Senhor quando você depois, na sua casa, poder ler essa oração. Ele teve um encontro com o Senhor profundamente. E ele disse, o que eu prometi eu vou cumprir. Porque eu sei que a tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, aquilo pelo qual você foge, Deus te coloca cara a cara para você enfrentar, resolver e vencer. Glória a Deus. Enfrente as suas dores de frente e nunca mais você será aprisionado. Aquilo que você foge, a tendência é crescer o problema por causa da nossa mente. A história aumenta, o problema aumenta, a raiva aumenta, o ódio aumenta. Mas aquilo que você enfrenta, a tendência é resolver. Quando Jonas chega em Nínive, ele esperava ser atacado, ele esperava ser hostilizado, ele esperava ser morto. Mas ele prega uma vez e toda a cidade se converte. Glória a Deus. Uma vez. A nossa imaginação vai longe. Você acha que, e se ele falar isso, o que eu vou falar aqui? E se ela falar isso, o que eu vou falar aqui? E se meu chefe pensar isso, eu vou falar aqui? E a gente fica naquele diálogo conversando horas e horas e horas. E se acontecer isso, o que eu vou fazer? E se falar isso, o que vai acontecer? E a nossa imaginação vai longe, chega lá, não acontece nada do que a gente imaginou. E Deus já entrou com a providência lá na frente. E Deus já trouxe revelação, já trouxe libertação, já trouxe amor, já trouxe misericórdia. Nínive toda se converteu com uma pregação de Jonas. Amém. Nada do como ele imaginou ou temeu. Então, às vezes, as notícias que você escuta sobre os outros, é isso, a notícia que você escuta sobre os outros são superdimensionadas. Quando alguém te conta de outra pessoa, lembre-se, é uma notícia superdimensionada. Porque é como ela vê, como ela entende. Os ninivitas eram cruéis, mas não contra a misericórdia de Deus. Porque contra a misericórdia de Deus não há mal que perdure. Ela é poderosa e a graça é irresistível. Glória a Deus. Deus já tinha preparado tudo. A missão que Deus te dá, a ação é sua, a providência é dele. Então, se escolhe na providência de Deus, faça a sua missão, porque ele faz perfeito. Glória a Deus. É muito melhor do que você pensa ou imagina. Ok? Deus nos levará a confrontar para nos libertar. Você irá a muitos lugares que você pensa que são hostis, mas o poder de Deus é maior sobre a sua vida para pregar a palavra, para mostrar o Deus de Israel, o Deus do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Amém. Glória a Deus. Veja, Ele não quer finais na sua vida não solucionados. Deus não quer nada não solucionado na sua vida. Deus não quer rebarba de culpa. Deus não quer rebarba de mágoa. Deus não quer rebarba na sua vida. Ele quer que as coisas sejam solucionadas para que você seja livre, para que você seja liberto. Ele quer finais cumpridos, resolvidos, Glória a Deus. para que você possa ter um novo começo. Se você não resolve, você não tem novo começo. Se você não renova, não mata aquilo que te fez mal, aquilo que te causou dano, aquilo que te causou medo, aquilo que te causou dor. Se você não confronta aquilo diante de Deus, não coloca diante de Deus, não perdoa, não limpa, a gente não pode ter outro começo. Fica aquela má água ali, uma má água, azedando, ácida, e a gente tem que tomar antiácido. Ok? Nínive era projeto de Deus converter. Ninguém ia mudar. Ninguém ia mudar. Se Jonas não fosse, Deus mandava outro. Nínive ia se converter.
em Nínive era um projeto para curar Jonas. Tem projetos para sua vida que você vai achar que é dolorido, complicado de viver, mas é para curar você, para te libertar e para que você seja um bom testemunho do milagre de Deus na sua vida, da providência na sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus quer curar muitos Jonas aqui, Amém. Glória a Deus. mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo fugindo. Deus está preparando um novo tempo para você Amém. e vai chegar. Não uma religião, não uma placa de igreja, mas sim um tempo de olhar, cheio de amor e de graça. Olhe para Ele, porque Ele está olhando para você. Amém. Glória a Deus. Como Ele olhou para Pedro, como Ele olhou para aquele moço rico, com amor, com graça e misericórdia. Amém? Amém. Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus, eu sei que cada um aqui tem uma luta, cada um aqui tem um confronto, cada um aqui tem os seus medos, as suas aflições, que cada um agora, Senhor, seja